Fala, meu aluno, tudo bem contigo, meu amigo? Vamos agora a um novo texto, mas na verdade parece que estamos ainda no mesmo contexto, que é de um parque de diversões. Só que ele aqui vai estar mudando o brinquedo aqui nesse tipo de questão e eu quero que você acompanhe junto comigo na leitura do texto. A figura acima mostra o Thunder, brinquedo em forma de balanço. Ele afirma que o braço OA desse brinquedo, pendurado no ponto O, perceba então que o que ele chama de braço desse brinquedo equivale a isso daqui que eu estou pintando de amarelo, olha. Isso aqui é o que ele chamou de braço do brinquedo. Isso é o braço do brinquedo, tudo bem? Que vai do ponto O, esse aqui é o ponto O, até chegarmos ao ponto A, que seria esse daqui. Tudo bem? Espero que tenha pelo menos ficado um pouquinho clara essa situação. Acho que eu vou mudar de cor. Acho que a cor laranja vai ficar melhor aqui. Vamos ver. Do ponto O ao ponto A. Na verdade, as duas não ficaram muito boas não, mas essa é a ideia. Ok. Pendurado no ponto O. E ele falou que esse braço, ele tem uma distância de 25 metros. Tá aqui, ó. Então, esse braço tem uma distância de 25 metros. E descreve um movimento pendular. Ou seja, significa então, ó, que a partir desse ponto, esse camarada vai ficar assim, ó. Ele vai descrever esse movimento. É isso que essa questão está falando para a gente. E ele fala o seguinte, que os bancos do brinquedo estão localizados na estrutura circular de raio 6 metros e que está fixada em uma das extremidades do braço. Perceba que bem aqui, olha, nessa partezinha a gente tem uma estrutura circular, que é onde fica o banco do brinquedo. E perceba que esse camarada está preso em uma das extremidades do braço. Olha aqui, ó. Está bem aqui. Temos uma extremidade aqui nesse ponto, temos a outra extremidade do outro lado. Eu acho que a cor vermelha ficou bem melhor. Então, esse daqui seria o ponto O, que seria o eixo fixo, e aqui está o ponto A, que é onde essa parte circular está presa ao brinquedo. E ele falou para a gente que essa parte circular possui um raio R de 6 metros. Perfeito. Que está fixado em uma das extremidades. Cada banco dá uma volta completa em torno do centro A cada 6 segundos. E o ponto B indica um dos bancos. Ou seja, bem aqui, olha, apesar de ter ficado em cima da figura, temos a representação de um dos bancos, que aqui eu estou chamando de ponto B. Beleza? Aqui, ó, pintando aqui com a cor laranja em cima dessa parte circular. Então, ficou claro? Então, na verdade, esse brinquedo aqui, ele tem dois movimentos. Ele tem esse movimento circular e, ao mesmo tempo, tem esse movimento pendular. Olha que coisa mais louca, né? Esse brinquedo deve ser muito massa. E é esse tipo de movimento que a gente vai ter nesse brinquedo. Perfeito. E acerca desse brinquedo, e considerando 3,14 como valor aproximado para π, vamos jogar alguns itens que aparecem aqui para a gente. E o primeiro item a ser julgado vai ser o item de número 59 da sua prova. Então, uma pessoa sentada no banco, indicado pelo ponto B, percorrerá uma trajetória contida em uma superfície de uma esfera de centro O. Significa uma coisa, então, nessa questão. Ele está falando para a gente que o camarada, por exemplo, sentado no ponto B, essa trajetória de pêndulo que esse brinquedo faz juntamente com esse movimento circular, esse cara obrigatoriamente estará em uma esfera. É isso que ele está falando para a gente. E além disso, ele fala que o raio dessa esfera é superior a 25 metros. Primeira coisa, é interessante a gente entender o que seria uma esfera. Deixa eu ver se eu consigo explicar legal para você. Ó. Pensa nesse pontinho bem aqui, ó, nessa pontinha dessa caneta. Esfera equivale a todos os pontos que têm a mesma distância desse ponto. Ou seja, se a gente pensar nessa circunferência aqui,
são todos os pontos que têm a mesma distância desse camarada. Mas eu tenho que pensar em 3 dimensões. Um camarada também é ao redor, indo na sua direção e na minha, na diagonal, ou seja, em toda qualquer direção, todos os pontos que têm a mesma distância dessa pontinha aqui estarão obrigatoriamente em uma esfera. Agora, vamos tentar prestar atenção nessa figurinha que temos aqui. Se você for perceber, nós temos um movimento circular. Eu vou sair da telinha, que é para você não ficar se preocupando muito com os meus contorcionismos aqui na hora de efetuar os desenhos. Então, eu vou colocar aqui para a gente o que seria o movimento circular. Olha, aqui está. Então, esse daqui seria um movimento circular desse camarada. Vou colocar aqui para a gente o que seria o ponto B, que é um dos assentos desse camaradinha. Aí, colocou para a gente aqui o que seria o eixo. Aqui está o que seria o braço, né, desse brinquedo. E esse camarada estaria em uma extremidade representada pelo ponto A. Beleza? Vou tentar pintar isso aqui. Pronto, consegui. Então, aqui está o ponto A. Agora, eu quero que você perceba uma coisa. Com esse braço parado, você concorda comigo que esse camarada fazendo movimentos circulares, a gente vai ter sempre a mesma distância até esse ponto A, independente da posição desse camaradinha? Olha aqui, sempre teremos a mesma distância. Significa, então, que um primeiro desenho que temos para essa figura equivale a um cone. Não está aparecendo um conezinho formado aqui para a gente? Bacana. Só que veja que o movimento desse cara, ele só é efetuado em cima dessa parte vermelha, aqui. Ele só é efetuado em cima dessa parte vermelha. Opa, então pera aí. Se o movimento só é efetuado em cima dessa parte vermelha, então você concorda comigo, pela definição que eu dei de esfera, a distância deste ponto a qualquer ponto em cima dessa circunferência é exatamente o mesmo? Que seria a geratriz desse cone que está aparecendo para a gente? Sim. E independente da posição desse braço, por exemplo, aqui está o braço, olha, nessa posição. Se a gente colocar o braço agora nessa posição, não vai mudar. Coloquei numa posição qualquer. Na hora que a gente tiver esse camarada parado fazendo este movimento aqui, perceba que a distância do ponto B até aquele eixo vai continuar sendo o quê? A geratriz desse cone, o que acaba sendo o que para a gente? O raio de uma esfera. Então, significa que esse camaradinha, sim, terá o seu movimento inscrito em uma esfera. Aí você finge que aqui a gente tem uma esfera bonitona. Aqui está. Então, realmente, esse camarada vai ter todos os seus movimentos inscritos em uma esfera. Algo mais ou menos assim. Tudo bem? Ficou clara essa ideia? E o que a gente vai precisar para essa questão? Calcular o que seria o raio dessa esfera. E perceba que para a gente encontrar o raio dessa esfera, basta a gente analisar o quê? Este triângulo retângulo formado com o que seria o braço do brinquedo, que é esse daqui, o raio do movimento circular, que é esse daqui, e com o raio da nossa esfera. Então, desenhando esse triângulo retângulo aqui de forma separada, seria esse daqui. Deixa eu só mudar aqui as cores desse camaradinha. Teremos esse triângulo retângulo. Agora, retomando as cores que temos ali. A cor branca eu vou deixar. Isso daqui que eu estou pintando de amarelo seria o braço desse brinquedo, que é a distância do ponto A, aliás, desculpa, do ponto O, que ele chamou lá pra gente, não foi? Eu que troquei aqui a ordem, que seria a distância do ponto O até este ponto A. Perfeito. Outra coisa que temos aqui é o que seria o raio da circunferência. O raio da circunferência equivale a isso daqui, olha, do movimento circular, que vai até o ponto B, onde esse camarada está sentado. E o nosso objetivo
é encontrar essa medida aqui que eu vou chamar de R. Agora vamos a todos os valores. Qual o tamanho do braço? Ele afirmou para a gente que esse braço tem 25 metros. Aqui está. Ele falou para a gente que o raio equivale a 6 metros. Com base nisso, como é que a gente faz então para encontrar esse raio R? Teorema de Pitágoras. Tem como a gente matar esse item sem fazer o Teorema de Pitágoras? Afinal, a hipotenusa ele não é o maior lado do triângulo retângulo? Como esse cateto mede 25, então obrigatoriamente esse raio vai ter que ser o quê? Maior que 25 metros. Como o item falou para a gente que esse camarada é superior a 25, então esse nosso item já está correto. Tudo bem? Então, o que a gente precisava saber para resolver esse item? Ah, Pedrinho, eu não gostei de fazer dessa forma, eu quero fazer o Pitágoras. Não tem problema. Hipotenusa ao quadrado, que é o raio ao quadrado, isso é igual a 25 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Ou seja, R ao quadrado vai ser igual a 625, que é 25 ao quadrado, mais 36, que é o 6 ao quadrado. Então, R ao quadrado vai ser igual a 625 mais 36, que dá 661. Se tal quadrado passa para o outro lado, raiz quadrada de 661, não tenho a mínima ideia, mas a calculadora tem, dá 25,7. Então, significa que o raio dessa esfera que esse camarada estaria contido é de aproximadamente 25,7 metros. Pronto, aqui está. Beleza, meu amigo? Então é assim que a gente resolveria essa questão, mas por essa ideia seria muito mais rápido, tá? Que a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Ficou clara essa ideia? Então veja que para você entender bem o que ele está colocando para você, é você conseguir visualizar a situação. Que esfera é o conjunto de todos os pontos que tem a mesma distância de um cara. Não sei se meu desenho ficou muito claro, mas perceba que independente da posição daquele ponto B, a distância até o eixo do brinquedo é a mesma, que equivale à geratriz do cone. Ficou clara essa ideia? Eu espero que pelo menos isso você consiga visualizar. Ou pelo menos pelo que eu estou falando agora, volte lá no desenho e perceba que é exatamente isso que você tem. Que a geratriz representada por aquele cone que foi formado sempre vai ter a mesma distância até chegar lá no eixo do brinquedo. Como você tem distância constante da cadeira B até esse eixo, amigão, você só pode estar numa esfera. Fechou? Porque definição de esfera é o quê? Conjunto de todos os pontos que tem a mesma distância de um ponto dado. Ficou clara essa ideia? Beleza isso? Então matamos esse item, meu amigo, e eu te aguardo aí na próxima questão para a gente poder fazer. Até mais!